Desde quando Aaron Rodgers foi draftado em 2005 e quando Mike McCarthy assumiu como head coach em 2006, os Packers foram 8 anos seguidos para os playoffs, ganharam um Super Bowl, mas com o talento do Aaron Rodgers e com o time forte que ele jogou muitas vezes, era de se esperar que eles tivessem mais de um Super Bowl, já que a gente compara Aaron Rodgers com Tom Brady. Inclusive muitos dizem que o Aaron Rodgers é mais talentoso, mais habilidoso, só que o Tom Brady tem 6 Super Bowls e o Aaron Rodgers tem 1. Por quê? O Mike McCarthy, que foi técnico dos Packers desde 2006, foi demitido depois da última temporada de 2018, em que os Packers fizeram 6 vitórias, 9 derrotas e 1 empate e não foram para os playoffs. Foi a segunda temporada negativa seguida, porque a anterior tinha sido 7-9, e foi a primeira vez desde 1990 e 1991 em que os Packers têm 2 temporadas seguidas negativas. A gente achava que o problema era o Mike McCarthy e outras questões também, mas parece que o buraco é muito mais embaixo. Além do Mike McCarthy, o próprio Aaron Rodgers tem bastante responsabilidade no que aconteceu. É isso que a gente vai falar hoje, porque tem muita treta rolando por aí, muita coisa pra gente analisar. Antes da gente falar sobre isso, golinsports.com.br, a loja do canal, use o código GOLINSPORTS para ter 10% de desconto. E tem essas duas estampas novas aqui, maravilhosas. Uma delas é do Gronkowski, que aposentou, pra gente homenagear ele, e o outro é em homenagem ao Duzão, o jogador que jogou no futebol americano brasileiro aqui e tá tentando a chance na NFL, e eu falo bastante dele no podcast dessa semana, então ouça lá, sai toda quinta-feira em qualquer plataforma que você ouve podcasts, tá bom? Roda essa vinheta porque, velho, esse vídeo vai ser tenso. Sejam muito bem-vindos ao Golin Sports, e é o seguinte, eu preciso falar aqui que tudo que será dito no vídeo de hoje são alegações baseadas em entrevistas e reportagens feitas por Tyler Dunne, em um artigo chamado O que aconteceu em Green Bay, a novela que deveria ter sido uma dinastia. Esse Tyler, ele fez uma matéria no Bleacher Report, que é um site de notícias, inclusive uma emissora também, eles transmitiam a EAF, e esse cara fez uma reportagem, uma matéria gigantesca. Eles conversaram com mais de uma dúzia de jogadores, ex-jogadores, comissão técnica dos Packers, e eles apuraram bastante coisa que basicamente diz: você pensava que o Green Bay Packers tinha problema, você não sabe nem da metade. E aí acabou revelando algumas coisas que são meio tensas, assim, que a gente vai falar aqui. E antes de falar sobre isso, eu só quero dizer que, assim como há 2 anos, várias tretas foram divulgadas envolvendo Bill Belichick, Robert Kraft e Tom Brady, falando que eles não estavam se dando bem, que a dinastia ia acabar, e aí depois de ganhar outro Super Bowl e participar de outro Super Bowl também, essas alegações se mostraram no mínimo exageradas. Então a gente tem que ter muita calma com essas alegações, então não tomem como verdade o que eu vou falar aqui. A questão é que, como toda teoria desse estilo, ela se baseia em muitos fatos e, pelo menos na minha opinião, fez bastante sentido. Eu não duvido nem um pouco que as coisas que eu vou falar aqui sejam verdades em relação a Mike McCarthy e Aaron Rodgers, tá bom? Então, o artigo tá aí na descrição, o artigo original do cara, mas tá em inglês. Eu vi isso porque o pessoal divulgou nas redes sociais, principalmente depois de o Mike McCarthy ter dado uma entrevista, a primeira entrevista que ele deu depois de ter sido demitido no ano passado, e muitas das coisas que ele falou na entrevista também confirmam um pouco tudo isso, coisas da relação dele com o Aaron Rodgers, porque na NFL poucas coisas são mais importantes do que a relação entre o head coach e o quarterback. Isso é muito importante em qualquer franquia bem sucedida, seja Brady e Belichick, seja Bill Walsh e Joe Montana, e não é diferente com Mike McCarthy e com Aaron Rodgers. Então eu acho que muito disso vem exatamente do que eu falei no começo desse vídeo, que é a questão de que era pra dinastia Green Bay Packers do Aaron Rodgers desde 2005-06 pra cá ter sido uma dinastia tão forte ou até mais incrível que Tom Brady, Bill Belichick e a dos Patriots. A questão é que tem motivos pra isso, e a gente tá talvez começando a entender esses motivos agora. Então, o primeiro, Mike McCarthy, que é o mais óbvio, assim, a gente já imagina que ele é um cara cheio de falhas, mas eu acho que a parte que a gente menos sabe é a do Aaron Rodgers, que é tudo isso que foi revelado nesse artigo aí. Então, vamos começar com o seguinte, o próprio artigo fala que a gente viu rusgas entre os dois em alguns momentos.
na derrota contra os Cardinals na temporada passada em dezembro, ou seja, os Packers já não estavam tão bem e aí perderam pro pior time da liga, isso deixou o Aaron Rodgers puto da vida. Na semana 3 de 2017, em que tem uma filmagem, uma gravação do Aaron Rodgers falando "Stupid fucking call", que em português seria "que chamada burra da pi", entendeu? Em que ele teria falado quando o Mike McCarthy fez uma chamada e ele não concordou, e vocês vão ver que esse negócio das chamadas é uma questão importante. Ou na final da AFC em 2015, quando o Mike McCarthy falava pra chutar o field goal numa jogada de faltava uma jarda, o que deixava o Aaron Rodgers muito puto também. Ou antes ainda, em um Packers e Bengals em 2013, em que eles pareciam em pé de guerra, e muitas outras situações. Mas o que alega essa matéria é que isso começou muito antes. O Aaron Rodgers começou a ter uma inimizade com o Mike McCarthy lá em 2005, no draft de 2005. Tem um vídeo muito famoso da NFL que é porque o Aaron Rodgers foi ignorado por 23 times e escolhido apenas na 24ª escolha pelo Green Bay Packers. E é aí que já começa o bagulho, porque nesse draft o Mike McCarthy era o coordenador ofensivo dos 49ers, que tinham a primeira escolha naquele draft, e ao invés de selecionar o Aaron Rodgers, selecionaram o Alex Smith. O Rodgers acabou sendo draftado pelos Packers na escolha número 24 para ser reserva do Brett Favre, que sairia do time em 2007. Então podemos dizer que a dinastia deveria ter começado a partir daí. Isso já fez o Aaron Rodgers ficar um pouco bravo com ele já, porque vocês sabem como é que é, tem várias conversas antes do draft e tudo mais. O Aaron Rodgers tinha a esperança de ser draftado mais cedo no draft. E aí, mesmo em temporadas vitoriosas, como a que os Packers tiveram em 2010, que ganharam o Super Bowl, ou na temporada seguinte de 2011, em que os Packers fizeram 15-1, e mesmo tendo saído nos playoffs ali, fizeram 15-1, o Rodgers reclamava de chamadas do Mike McCarthy. E a partir daí chegam as alegações de fontes próximas, que essa matéria do Tyler Dunne aí falam que eles falaram com os jogadores, comissão técnica e tudo mais, alguns quiseram revelar seus nomes, outros não. Um dos mais importantes aí é o Jennings, que jogou nos Packers um bom tempo com o Aaron Rodgers, inclusive. E a maior parte das alegações diz que o Aaron Rodgers não achava o Mike McCarthy inteligente para futebol. Eles dizem na matéria Football QI, ou seja, o QI de futebol. Ele falava que era um dos técnicos com menos QI de futebol que ele já tinha jogado, um técnico que ele já teve, assim, que menos tinha essa inteligência. E isso, na verdade, o fato de o Mike McCarthy não ser o cara mais inteligente do mundo para futebol americano não é uma coisa só do Aaron Rodgers. Vários jogadores que já passaram ali por ele ser técnico já falaram coisas parecidas. E mais do que isso, nessa matéria deixa claro que das pessoas que eles entrevistaram, uma parte falava que era mais o Aaron Rodgers que tinha alguns problemas, outros falavam que era o Mike McCarthy, muitos diziam que os dois tinham situações muito fortes aí, principalmente de ego. Alguns alegam inclusive que foi justamente o ego dos dois que impediu os Packers de se tornarem uma dinastia nesses últimos 10 ou 11 ou 12 anos aí. E tudo isso piora quando o time não vai bem, e isso é claro, quando o time não tá bem ou passa por uma derrota muito grande, a situação piora, como foi em 2013 ou 2017, em que os Packers não estavam tão bem assim. Ou seja, o Aaron Rodgers não respeitava o Mike McCarthy, não achava que ele era inteligente, não gostava das chamadas, e muitas vezes ele recebia uma chamada, muitas vezes, ignorava essas chamadas e mudava as chamadas no huddle, quando eles estavam se reunindo ali, fazendo chamadas diferentes das do técnico. E isso aconteceu desde aquela época até o ano passado. Então, como eu disse, uns dizem que a culpa é do Mike McCarthy por ele ser leve demais, frio demais, pouquíssimo ousado, e isso a gente viu muito no ano passado, eu já vou chegar nisso, e achava que o Rodgers estava certo. Outros diziam que a culpa era do Aaron Rodgers, e aí vem as acusações dele, de que ele culpa os outros, de que ele muda jogadas, e aí, como é que faz, né? Porque os recebedores têm uma coisa a fazer, o quarterback fala pra eles fazerem outras coisas, e muitos alegavam que se o Aaron Rodgers falava pra eles fazerem tal coisa e eles não fizessem, o Aaron Rodgers gelava eles, dava um gelo neles, ignorava eles. Isso é péssimo pro time, mas colocavam essa culpa também no Rodgers, além dele não admitir erros e tudo mais. Então é o seguinte, muitos inclusive criticaram o Aaron Rodgers porque recentemente ele fechou um contrato de 180 milhões de dólares, que só confirmou justamente o que ele achava e que muitos pensam que é verdade, que ele é o coração do time, que sem ele não existiria os Packers desses últimos anos, que apesar de não serem tão vitoriosos, são um time muito forte, né? Então por isso mesmo ele pode sobrepor ainda
ainda mais o técnico. Eu vou falar um pouco mais do futuro daqui a pouco. A gente já tá chegando na situação mais importante. Tem até polêmicas que eu nem quero dar muito foco aqui, porque são muito mais pessoais, que falam que ele cortou relações com a família por essa hipersensibilidade dele, por ser arrogante muitas vezes. Situações de perguntarem pra ele onde você vai passar as festas de fim de ano. Ele falava que ia passar com os pais dele, e os pais dele não viram ele nas festas de fim de ano e tudo mais. Um amigo próximo dele disse que se ele corta você da vida dele, você tá fora, o que é bem tenso. E aí a gente fala da temporada 2018, porque justamente o que eu falei, juntou a temporada ter sido muito ruim pros Packers com toda essa situação, e o Mike McCarthy foi demitido, ou seja, foi o clímax dessa situação. O Aaron Rodgers teve uma lesão na semana 1, ele usou pouquíssimos dos seus recebedores iniciantes, indo exclusivamente para os veteranos, o que mostra mais uma vez que ele não estava nem um pouco preocupado em ajudar os rookies e tudo mais. E mais uma vez, eu não tô falando nem que isso é verdade, nem que essa é a minha opinião, são as alegações de tudo isso que eu tô falando aqui. Ele mudava rotas muitas vezes, parecia até que em muitos momentos ele queria forçar a ladeira abaixo, justamente para que finalmente o Mike McCarthy fosse demitido. Por que que isso se torna tão importante agora, sendo que isso aparentemente acontece há tanto tempo? Justamente porque o Mike McCarthy finalmente foi demitido. O Ted Thompson, que era General Manager até 2018, também foi demitido. E o Brian Gutekunst se tornou General Manager. E aí o mais importante, no lugar do Mike McCarthy, o Matt LaFleur foi contratado. Falei disso aqui no canal, de novos técnicos contratados. E agora a gente fala pro futuro, né? Se Mike McCarthy era um problema, ele foi embora, acabou essa situação. E se o Rodgers também for o problema? Ele vai respeitar o técnico que tem quase a idade dele? O Aaron Rodgers tem 35 anos, que ele fez recentemente em dezembro. Ele vai respeitar um técnico que tem 39, sendo que ele teoricamente tem toda essa arrogância? Não só o técnico, mas o GM também é outro, e isso muda muita coisa. Porque o General Manager decide muita coisa, desde draft até de game plan, até de muitas outras coisas, e ele parece ser bem mais agressivo, isso é um bom motivo, vou falar porquê. Assumindo que tudo isso é verdade, de duas uma. Ele ou vai continuar com esse ego dele, o egoísmo no sentido de ego mesmo, vai acabar brigando com a galera e as coisas só vão piorar por causa disso, ainda mais porque muitos veteranos saíram na free agency, Randall Cobb, Clay Matthews e tudo mais, ou o total oposto, ele finalmente vai ver que esse é o time que ele queria. Ao invés do Mike McCarthy, que ele achava fraco e tudo mais, ele tem um bom técnico, um bom general manager, um bom time, vai respeitar essa autoridade e talvez a gente pela primeira vez veja um potencial gigantesco do time dos Packers. Isso pode trazer coisas gigantes. Então, agora, isso foi o artigo, que eu dei uma boa resumida aqui, e agora eu vou dar a minha opinião. Primeiro sobre o Aaron Rodgers, Hall of Famer, vamos dizer assim, todo jogador digno do Hall da Fama, todo jogador que ama ganhar, como ele ama, como Tom Brady ama, como tantos outros já amaram antes, o Peyton Manning e tudo mais, muitas vezes eles são tidos como caras arrogantes, egoístas, que pensam muito em si próprio, que parecem ser meio babacas às vezes, sendo que na verdade eles são mais experientes, eles são mais inteligentes e eles estão com um objetivo em mente que é ganhar. O Big Ben Roethlisberger estava sendo acusado de coisas muito parecidas, eu acho que o caso é parecido. Então, muitas vezes acusam o Aaron Rodgers dessas coisas justamente porque ele tem todos esses traços de um cara vencedor. E eu não vou falar que ele é um santo, eu acho que muitas vezes ele pode ter ignorado os jogadores iniciantes porque ele queria ganhar, ele queria ir nos jogadores que já são veteranos. Muitas vezes ele pode ter dado mancada com muita gente. E a coisa que eu menos tenho dúvida aqui é que o Aaron Rodgers achava o Mike McCarthy fraco, porque eu também acho o Mike McCarthy fraco. A gente viu muito isso na temporada 2018, em que ele tinha que ter sido muito mais ousado, porque ele tinha o Aaron Rodgers e ele foi conservador muitas vezes e acabou fazendo muita besteira para Green Bay. Então eu acho que esse é o caso. E se esse for o caso, mas o Aaron Rodgers não for uma pessoa orgulhosa, rancorosa, extremamente arrogante, o que eu acho que vai acontecer é, ele tá dando graças a Deus porque o Matt LaFleur é um novo técnico, ele tá dando graças a Deus porque o Mike McCarthy saiu, ele tá vendo um potencial muito grande e esse pode ser um bom ano para os Packers.
Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer, mas eu tô muito curioso pra saber o que vocês acham de tudo isso. Então, dito tudo isso, o que vocês acham? Vocês acham que é verdade? O Aaron Rodgers é um babaca? O Mike McCarthy era um babaca? Ou era fraco? Ou era frio? O que vai ser a partir de agora? O que aconteceu em Green Bay e o que vai acontecer a partir de agora? Não deixem de ver o artigo aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei, se inscreva no canal. E eu vou falar muito mais sobre tudo que rolou essa semana, que teve muita coisa, no podcast Golim Esportes, então não deixe de acompanhá-lo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês. Fui!